Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história grega. Hoje a gente vai falar da expedição ateniense à Sicília, né? Que, spoiler dos últimos 2.400 anos, Atenas vai perder a guerra do Peloponeso, né? E a expedição siciliana é o momento onde ah, tem a grande virada, né? Que a princípio Atenas estava saindo vencedora, né? Esparta não conseguia derrotar Atenas, né? E até Atenas meio que força Esparta ali num acordo de paz, né? Da paz de Nícias. Mas na expedição siciliana, Atenas bota tudo a perder, digamos assim, né? Uma boa parte a perder. E essa é a grande virada, até onde pelo que eu saiba, né? Que vai fazer Atenas perder a guerra do Peloponeso, né? Então, antes de começar, lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e tem o link no Tipa.ai aí para você ajudar a gente, dar uns trocados aí. E então, assim, uma coisa que é importante, que no último vídeo a gente estava falando sobre a paz de Nícias, né? E a paz de Nícias não deu muito certo, né? Tanto que tem a batalha de Mantineia e Atenas estava, né, que Atenas luta com Esparta, né? Mas no próximo vídeo a gente vai ver que quando Siracusa, né, na Sicília, vai pedir apoio a Esparta contra Atenas, os espartanos vão falar assim: não, deixa Atenas atacar a gente primeiro, né? Que aí eles vão incorrer, vão causar a ira dos deuses por ter quebrado a paz, né? E a gente não vai ser a gente que vai romper o acordo. Mas eles já tinham lutado, né? Então eu não entendi direito. Perguntei pro ChatGPT e o ChatGPT falou que eles entendiam o conflito de Mantineia como sendo um conflito localizado, né? A paz de Nícias, ela é assim, eles querem a paz, né? Mas às vezes tem uma disputa muito importante ali, pequena, mas importante, né? Em algum lugar específico. Então eles lutam mesmo e depois falam, não, a gente ainda está em paz, sabe? É meio o caso seria a Batalha de Mantineia, né? Então é meio estranho, assim, né? Eles estão em paz, mas às vezes eles fazem guerra, mas aí não querem romper a paz, mas de qualquer forma. Então, na Sicília, essas duas cidades, chamadas Segesta e Selinos, entraram em guerra, né? E acho que é o contrário, eu acho que é Segesta que. Bom, e uma delas, agora eu deveria ter. A princípio, Selinos. ah, tá certo, desculpa. Selinos pediu auxílio de Siracusa, né? A Segesta conseguiu o apoio de Siracusa. Segesta não conseguiu o apoio de Acragas, nem de mais ninguém, então foi pedir ajuda a Atenas. Agora tá certo, que eu lembro disso. Segesta pediu ajuda a Atenas, no ano de 416. Então, os emissários de Segesta chegaram em Atenas, né, e falaram que não seria bom para Atenas se Siracusa se tornasse o poder dominante na Sicília, pois ela viria em favor do Peloponeso contra Atenas. Não sei se é porque Siracusa era meio Dória, né, mas eles tinham, ah, apesar de que Siracusa era uma democracia e tinha mais a ver com Atenas, né, mas tinha meio que uma Siracusa tinha interesses mais no Peloponeso, né, em ser aliada do Peloponeso. Então eles viram, olha, tipo, vocês vão deixar a Siracusa pegar a Sicília para ela, né? Vão deixar ela se tornar muito forte na Sicília. Isso é ruim para vocês, hein? Uma hora vai sujar para vocês alguma hora, né? Então, os atenienses, eles são os atenienses, enviaram uma embaixada para garantir que Segesta tinha o dinheiro para arcar com os custos da guerra e para acessar, talvez uma tradução muito direta que eu fiz do inglês, né? Mas para pode ser acessar, né, mas para reconhecer o estado da guerra, para ver como que estava indo a situação, né, se estava realmente em pé de guerra, né, para entender a situação no lugar. Então, eles foram ver se tinha dinheiro. E os emissários voltaram falando que tinha dinheiro, mas talvez não seja assim, a gente vai ver depois. Então, apesar desse começo prudente, os atenienses estavam muito entusiasmados com a guerra. O autor fala que é meio estranho, mas que os atenienses em geral, né, e Atenas é uma democracia, então a Assembleia tem muito poder, assim, né, relativamente às outras cidades. Eles não sabiam que, eu falei isso, né, que não tinham noção que a Sicília era maior que o Peloponeso e a população da Sicília era quase a mesma do Peloponeso. Então eles não sabiam que é como se estivessem abrindo uma guerra com uma outra Esparta, né, um outro Peloponeso, né, tipo, é muita coisa, né. E ele fala assim, e mesmo os bem informados pensavam que foi pela ousadia que seus antepassados construíram o Império Ateniense, né? Então eles falavam, olha, mas a gente não chegou onde a gente está, né? Porque os nossos antepassados tiveram medo, eles foram ousados, né? Então
A juventude de Atenas, o autor também fala, estava cansada da política calma de Nícias de manter a paz, e as batalhas anteriores foram equilibradas, sem terem rendido as glórias de grandes sucessos, né? Então eu entendi que, como as batalhas foram muito próximas, né, eles não, os caras foram pra batalha, né, ficaram tipo mais ou menos tipo no 0-0 ou no 1-1 e não teve aquele negócio de falar, caramba, a gente chegou lá e acabou com todo mundo e ganhamos uma super vitória. Então eles queriam uma grande vitória, né, algo que fosse uma grande conquista, né? Então, mesmo os que não pensavam em uma conquista de Siracusa e da Sicília toda, queriam uma expedição com uma frota grande para, além de estabelecer equilíbrio, mostrar o poder ateniense no oeste e garantir melhor comércio no Pireu. O Pireu é o porto de Atenas, né? Então eles tinham que, né, quando você leva a sua frota, né, para o oeste, né, e você porque acho que tem muito, assim, não sei se as pessoas pensavam, ah, Atenas não vai vir com a frota dela até aqui, né? Então eles faziam, então ninguém respeitava assim Atenas, né? Você não tinha medo de que Atenas ia chegar lá com os barcos. Mas se você fizesse isso uma vez, os caras já começavam a pensar, opa, peraí, talvez a gente tenha que abaixar um pouco a cabeça para Atenas, né? No oeste, né? Porque Atenas estava no leste, né? Mais ali indo para a Turquia, né? E a Sicília para oeste, né? Então, os atenienses estavam favoráveis a uma grande expedição, e quando os embaixadores voltaram com parte do dinheiro, e afirmando que Segesta tinha fundos para pagar a guerra, já deu spoiler, né? Não, não, eles não vão ter esse dinheiro, eles enganaram os atenienses, né? Os atenienses acharam que, provavelmente eles fizeram um acordo de que, ah, tá, a gente ajuda vocês, mas a gente quer o dinheiro, como Atenas fazia com as outras cidades também, né? As cidades os súditos, né, a Liga de Delos, que agora é Império Ateniense, né, pagavam para Atenas o tributo, né, e Atenas que tinha os navios. Então eles meio que fizeram a mesma coisa, né. Foram ver se os caras tinham dinheiro e aí Atenas ajudava em troca do dinheiro, né. Talvez parte talvez o saque também, né. Mas então os caras enganaram eles não sabem ainda, né. E os atenienses elegeram Alcibíades, Nícias e um cara chamado Lámaco para liderar a frota. Então, o Alcibiades era o cara que queria ser o líder único da frota, né, e ficar com a glória inteira para ele. E ele era tipo o cara mais jovem, então ele estava com essa galera mais jovem que queria as grandes vitórias, a grande conquista, e ele era então o grande defensor do expansionismo ateniense. E Nícias era o contrário, né? Nícias sempre foi o cara que quis fazer a paz e que tinha uma visão mais prudente. Mais a ver com Péricles, que também o Péricles foi devagarzinho ali, focando mais no mar, né? Para não provocar tão diretamente Esparta e nunca atacar Esparta com um exército, né? Porque Esparta era boa da terra e não no mar, né? Então ele fica sempre no mar ali e evita se confrontar com Esparta na terra. Então, eu não sei se eu sou muito favorável ao Nícias, né? Mas então o Nícias fez um discurso em que ele fez duas coisas. Ele atacou Alcibíades, né? Eu não entendi direito essa parte, mas ele falou que ele queria a guerra para reabilitar o dinheiro público que ele havia gastos em cavalos e luxo. Provavelmente o Alcibiades tinha gastado muito dinheiro, ele era um cara assim meio luxuoso, gostava de extravagância, assim, né? E então falando que a guerra era mais para proveito dele, né? Não tinha muito uma certa distinção entre o Estado e a população, era um negócio meio estranho assim, né? Então depois ele argumentou contra, a segunda coisa que ele fez, contra a expedição, né? Lembrando que, primeiro ele falou então que o Alcibiades não tinha que comandar, né? Que ele não tinha, que ele era um playboy, e depois que não era bom fazer a expedição, né? A invasão à Sicília, né? Porque ele falava, ainda temos inimigos em casa, quer dizer, na Grécia, né? Prontos para atacar caso a expedição fracasse. Ela vai fracassar, se eu não estou enganado. Que ainda havia súditos em revolta no Império, né? Volta e meia tem alguma cidade que se revolta contra Atenas, e que não fazia sentido acreditar que a Sicília seria mais ambiciosa dividida, pois é contra o interesse de um império atacar outro. É bem interessante esse argumento. É meio estranho, faz sentido, porque, por exemplo, o Esparta era meio que um império com relação àqueles escravos que eles tinham, né? E eles sempre tinham um certo receio de atacar, né? Eles nunca estavam muito, assim, interessados em atacar alguém, né? Mas, não sei, Atenas, por outro lado, foi crescendo, né? E queria atacar Esparta, né? Então, assim, não sei se esse argumento é muito bom. O fato é que Alcibiades se defendeu, né? Falando que ele tinha feito algumas conquistas, que ele mereceu, né? E ele retorquiu o seguinte: um povo que possui um império deve estar sempre à frente, atacando os inimigos antes que eles se declarem como tal, né?
Então, assim, você vê que o cara já tá meio que contra você, o cara só tá esperando o momento, você já ataca ele antes dele, né? Antes dele ter tempo de te atacar, né? Até mesmo antes dele se declarar como um inimigo, né? E aproveitando as oportunidades para expansão, que nesse caso você usa a desculpa de que uma cidade te chamou, né? Mas na verdade você fala, não, eu vou te ajudar, mas na verdade você está indo lá para pegar terra, né, para conquistar as coisas para você, né? Então, aproveitando essas oportunidades de expansão. Ele também afirmou que a população da Sicília era heterogênea, e o que era verdade, né? Lembra que a gente viu um vídeo que tinha os sículos sicanos, tinha um outro povo lá, e os gregos, e os cartagineses também, parece que os cartagineses já tinham sido expulsos. E, portanto, era fácil a manipulação por propaganda e tinha dificuldade em se organizar para a guerra, que ele não está totalmente errado. Então, o Alcibiades acabou ganhando os argumentos, né? E o que que o Ulisses fez? Ele fala assim: sua última tentativa de evitar a expedição aumentou o tamanho do fracasso que ele queria evitar. Ele aumentou os números de navios e equipamentos necessários, né, para a expedição, acreditando que não seriam aprovados, mas foram. Então acho que ele meio que blefou, falou assim: não, se é para ter expedição, então tem que ter mais navios e mais dinheiro tem que ser gasto, né? E ele falou: bom, porque eu peço mais, né? E os caras vão olhar e falar: ih, acho melhor não, é muita coisa, né? Jogou esse blefe e os caras falaram: não, tudo bem, então a gente te dá mais navios e mais homens, mais dinheiro, né? Então ele meio que fracassou. E aí o, ga, o custo, né, da derrota foi maior, porque tinha mais navios, mais gente, mais dinheiro, né, que foi perdido nessa expedição. Então a Atenas se preparou por 3 ou 4 meses, mais ou menos. E aí teve um evento interessante, faltando poucos dias para a viagem. Os bustos de Hermes, que ficavam nos pilares dos altares e das casas, foram quebrados durante a noite. Então os caras acordaram de manhã, né? E de repente os várias estátuas, né, bustos, né, do deus estavam quebradas, né? E aí isso causou meio que um escândalo, assim, né? Porque era muito da época que as pessoas não respeitavam mais os deuses, né? A gente já está meio que numa época ali do Sócrates, né? Também dos sofistas que não acreditavam em nada, basicamente, né? Mas os inimigos de Alcibiades, então, usaram o escândalo, aumentando o escopo da investigação para acusá-lo de irreverência aos mistérios eleusinos. Vê que são coisas diferentes, né? Os mistérios eleusinos têm a ver lá com Baco, né? Que é um outro deus, né? Dionísio, né? Que acho que os romanos chamavam de Baco. Mas eles usam, né? Já que teve esse caso, eles aumentam, né, o escopo da investigação. Eles aproveitam, fogem um pouco do assunto, mas acabam colocando Alcibiades nessa, né? Então eles interpretaram o número de pessoas, né? A proeminência delas e a filiação dessas pessoas que alguns delatores falsos, né? Acusaram, né? Para convencer o povo de que se tratava de uma grande conspiração para suplantar o Demos, quer dizer, para acabar com a democracia, na verdade, porque o Alcibiades era um cara meio, acho que rico também, né, e poderoso e muito popular, e quando tem um cara muito assim, né, muito proeminente, e também muito expansionista que gosta de guerra, ele pode é um bom candidato, né, para um tirano, né, para tomar o poder e acabar com a democracia, né. Então Alcibiades tentou arranjar um julgamento para que pudesse se defender e evitar a onda de calúnia que viria enquanto ele não estivesse mais presente, porque lembra que ele é um dos generais que vai partir para a expedição, então ele vai ficar fora. Então ele tenta fazer um julgamento rápido ali para ele já se livrar de já ser inocentado, né? Mas ele não consegue por causa desses inimigos dele aqui, né? Que são o Peisandro e o Andrócles, né? Então, do lado dos inimigos de Alcibiades, né, fazia mais sentido esperar que o exército, que era simpático ao Alcibiades, né, assim também os aliados também, para acusá-lo, né? Então espera quando ele está longe, não tem o exército do lado dele, fica muito mais fácil acusar ele, né? E assim também você podia forçar ele a voltar para Atenas no meio da campanha, então abandonar, né? Os caras literalmente fizeram isso, esperaram ele chegar lá para mandar os barcos chamando ele de volta para ele não poder liderar a campanha, né, a expedição. Então a frota de batalha ficou pronta em junho de 415 a.C., obviamente. A frota parou na cidade de Córcira, onde se encontrou com os navios de suprimentos que tinham partido antes. Então partiram na verdade, tinha uma parte que já tinha partido antes, né? Deveria ser só uns navios com poucas pessoas e muitos suprimentos, né? O exército mesmo partiu ali em junho. Então, da Sicília para Córcera, né, onde se reuniu a tropa inteira, foram então 140 triremes e 130 navios de suprimentos,
com centri-remes atenienses. Só para quem quiser saber, né, os números, interessa os números, o autor fala que teve todo um ritual, foi tipo um negócio assim, meio que uma celebração, assim, todo mundo, não sei se eles derramaram um copo de vinho, cada navio derramou um copo de vinho no mar, ou alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas todos eles cantaram uma canção, foi um negócio tipo, super, tipo aquelas partidas pra guerra, assim, que nem tem nos filmes, né, assim, então foi um negócio ah, bem importante na época, assim, né? Então, eu coloquei também os dados do exército, para quem se interessa, era 5.100 hoplitas, 2.200 desses hoplitas eram atenienses, né? Aí, assim, o livro coloca assim, tá escrito 30 cavalarias, né? 30 cavaleiros. Eu imagino que ele quis dizer 300, porque 30 é muita coisa, pouca coisa, né? E a gente vai ver que eles têm realmente pouca cavalaria, mas acho que 300 também é pouco, né? Então, 1.300 infantarias leve, dos quais 400 eram atenienses, porque eles estão trazendo os aliados também, né? E a tripulação das triremes eram 20.000 homens. Então, eles estão mais querendo lutar no mar, né? Mas tem um exército também. Então, a esquadra era tão grande que foi preciso dividi-la em três para não sobrecarregar os portos durante a viagem. Então, né? Não dá para parar todos os navios juntos no mesmo porto, né? Eles eram, então, tipo, 3 vezes o máximo que mais ou menos o máximo do que uma cidade, que um porto podia, né, abrigar. Então, por isso que eles dividiram em três. Então, em geral, mesmo as cidades da máquina Grécia, né, da Sicília, ali da Itália, não quiseram deixar os atenienses entrarem. Em parte por medo, porque a tropa era muito grande, mas também porque eles não queriam ficar do lado de ninguém, né? Eles preferiam deixar ver o que vai acontecer com essa expedição, né? Por meio, talvez, de medo de uma retaliação de Siracusa, né? Então, os atenienses chegaram na cidade de Rhegium, que não deixou eles entrarem na cidade, criando um mercado fora dos muros para ele. Essa é a palavra que ele usa, um mercado fora, quer dizer, acho que mais um lugar para eles fora dos muros, né? Pois queriam ficar neutros durante a guerra, né? Rhegium queria, né? Foi nesse momento que chegou a notícia de que não havia dinheiro em Segesta, que enganou os embaixadores atenienses. Então, eles não tinham como pagar. Então, agora é um problema, né? Porque Atenas contava com esse dinheiro para ajudar com os custos, né? Foi feito então um conselho de guerra. Nícias queria avançar sobre Selinos, né? Selinos então era a cidade que eles tinham sido chamados para atacar, né? O inimigo de Segesta. Mas lógico que o grande prêmio é Siracusa, né? Então Alcibiades queria buscar aliados na Sicília e Lámaco queria um ataque a Siracusa. O Lámaco ele não era um cara tão famoso, tão importante assim, né? Tipo, a gente sabe que ele foi um general tipo importante, né, na época, mas o autor fala ele era de pouca importância política para convencê-los para seus planos, né? Então ele acabou tendo que ficar do lado de Alcibíades, né? Então venceu Alcibíades e Lámaco contra Nícias, né? Eles não conseguiram muito apoio, né? Foram buscando ali as cidades para ter uma aliança, não conseguiram, ninguém queria se arriscar com eles, né? Quando chegou uma pequena frota buscando Alcibíades para ser julgado em Atenas. Então voltou aquele negócio, eu acho que eu não expliquei direito, né? Alcibíades foi acusado de escarnecer os mistérios eleusianos, né? Uma testemunha disse que o caso dos bustos de Hermes foi planejado por bêbados, né? E o caso foi largado. Apesar de que tinha, acho que um parente de Nícias que estava envolvido, né? Mas viram que era tipo só uma zoeira ali dos caras, assim, não era um golpe de verdade, assim, era um negócio só algo de mau gosto, talvez, né? As acusações as acusações ao grupo do qual Alcibiades fazia parte continuaram e ele foi indiciado. Então, na verdade, acabou que o caso principal foi largado e pegar o Alcibiades, que era tipo o caso principal foi meio que só um pretexto para pegar o Alcibiades, né? Então ele parecia que ele tinha aceitado, né? E ele voltou, foi voltando, mas ele fugiu para Elis, que era uma aliada de Esparta, né? E depois fugiu para Esparta. Ele tinha uma relação com alguém de Esparta. O pai dele foi tipo uma pessoa, um representante de o pai não, acho que tipo, um avô dele foi um representante de Esparta em Atenas, uma coisa assim. Então, e Atenas culpou ele, né? Julgou ele, condenou ele à morte em absência, né? Então, ele não estava lá, mas beleza, a gente condena você à morte. Então, como Alcibiades estava fora, o Nícias começou a conduzir a campanha do jeito que ele queria, basicamente, né? E ele embarcou numa expedição para o oeste da Sicília, em que ele passou por Segesta. A armada, né, a frota ateniense fez uma demonstração de força na costa norte.
causou uma agitação entre os ciclos, né? Mas eles não tinham nada a apresentar que compensasse o fracasso que eles tiveram em Hímera e perderam muito tempo, né? Então, tipo, eles estão ali tentando, parece que eles não têm força para lutar direto contra Siracusa, então eles estão tentando ali achar os aliados, atacar alguém, pegar alguma coisa para eles, né? Então eles tentaram tomar a cidade de Ibla de assalto, mas sem sucesso, de modo que os siracusanos passaram a encarar os atenienses, né, essa frota ateniense, não mais com consternação, mas com desprezo. Então é isso, galera. Agora o Nícias vai bolar um ataque a Siracusa, né? Ele vai ver que realmente tem que ir para cima dos caras e vai ter um cerco de Siracusa e a gente vai ver o que acontece. Siracusa pede ajuda para Corinto, depois para Esparta, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se daquilo que eu falei, curtir, comentar, essas coisas aí. E lembra que a gente tem então toda uma história da Grécia, né? Desde ali dos minoicos. O vídeo anterior, pelo que eu vi, foi o vídeo número 60 da série, tá tudo na playlist, né? A gente também tem uma playlist de lógica aristotélica escolástica, tá? Tá como o nome de lógica escolástica. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.